Números capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, aos 14 dias deste mês, entre as 2 tardes, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos seus estatutos, e segundo todos seus direitos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa aos 14 dias do mês primeiro, entre as 2 tardes, no deserto do Sinai, conforme a tudo que o Senhor mandara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa. Pelo que se chegaram perante a face de Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos impedidos de oferecer a oferta de o Senhor a seu tempo, determinado, no meio dos filhos de Israel? E Moisés lhes disse: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos mandará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós outros, ou entre vossas gerações, for imundo por corpo morto, ou for em caminho longo, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, aos 14 dias entre as 2 tardes, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo a todo estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um varão for limpo e não estiver no caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma de seus povos será desarraigada, porquanto não ofereceu a oferta de o Senhor a seu tempo determinado. O tal varão levará seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu costume, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas segundo que a nuvem se alçava de sobre a tenda, assim os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam seu arraial, segundo a ordem de o Senhor. Os filhos de Israel se partiam, e segundo o dito de o Senhor, assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda de o Senhor, e não se partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito de o Senhor, se alojavam, e segundo o dito de o Senhor se partiam. Porém, era que quando a nuvem desde a tarde até a manhã ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então se partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam-se. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele,
Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e elas se alçando partiam-se, segundo a ordem de o Senhor. Se alojavam, e segundo o dito de o Senhor se partiam, da guarda de o Senhor cuidado tinham, segundo o dito de o Senhor por intermédio de Moisés.